Olá, graça e paz. Vamos falar um pouquinho mais sobre a fé. É muito importante que nesses dias sempre tenhamos a fé em evidência. Em Lucas capítulo 17, um dos textos que eu gosto muito, após Jesus ter ensinado aos discípulos a questão do perdão, foi muito difícil, na minha ótica, para alguns deles perceberem a ideia do perdão ensinada por Jesus. A tal ponto, de no versículo 5 de Lucas 17, eles proclamarem: Senhor, aumenta-nos a fé. Talvez por conta do que eles consideravam ser impossível fazer em relação ao perdão, ou talvez porque eles consideravam que isso era elevado demais. O fato é que eles pediram: aumenta-nos a fé. E como eu postei hoje mais cedo aquela imagem sobre o grão de mostarda na ponta de um dedo, que a fé é uma semente, é por causa desse texto, aquela imagem. Jesus disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis ao sicômoro, uma árvore, ser desarraigado e ser plantado no mar, e ele vos obedeceria. Ainda é extraordinário a continuação do que Jesus está dizendo. Se é difícil compreender o perdão na ótica que Cristo ensina, para eles também seria difícil compreender a fé nessa dimensão. Uma fé que não é apenas virtual, uma fé que não é somente de foro íntimo, uma crença. A fé que não é apenas um substrato da mente ou algo subjetivo, mas a fé a qual Jesus se refere, ela é concreta. Ela proclama uma verdade, ela declara um poder, ela manifesta uma glória sobrenatural. Dizer a uma árvore ou uma plantinha qualquer que seja no nosso quintal ou no nosso jardim: saia daqui e vá ser plantada lá perto do rio, já seria um absurdo. Dizer a uma árvore frutífera: desarraigue-se daqui e seja plantada lá numa ilha, no mar, é muito mais complicado. É muito mais extraordinário. E, meus queridos e minhas queridas, não pensem que essa não era a ideia de Jesus. Nos colocar diante de algo extraordinário, de possibilidades inimagináveis. Não de uma ideia, mas diante de um poder real. Não diante de um sonho ou de uma visão, mas diante de algo que se torna concreto aos nossos olhos. Eu preciso dessa fé. Você não? Ainda mais, como disse no início, nestes tempos. Precisamos de fé, não apenas para nos manter inabaláveis em uma época como essa, mas precisamos de fé
para ver esta época terminar. O que é mais miraculoso, de acordo com esse texto? Ter dentro de nós uma capacidade de tolerância a tudo isso? Ou orarmos para ver isto ter um fim? O que é mais miraculoso? Eu sei que é possível que algumas pessoas imaginam que o milagre é a tolerância, mas não é bem assim. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma fé que pode mover coisas do lugar, que pode realizar o impensável, que pode fazer acontecer o que é impossível. Esta é a nossa fé. Deus abençoe você.